Esse vídeo é para você que está começando a investir na Bolsa de Valores, você olhou para os fundos imobiliários, começou a montar uma carteira de FIs pensando nessa renda passiva, mas você está um pouco perdido. Você não sabe quantos FIs que você coloca na carteira, você não sabe quais setores, quais que são os melhores FIs para investir, como que a gente monta uma carteira diversificada. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma carteira então com R$1.000 já diversificada. Nós vamos selecionar aqui 5 setores, para cada um desses setores vamos colocar ali mais ou menos 2 fundos imobiliários, então a gente já vai montando essa carteirinha diversificada desde o início, para que você já comece a investir da maneira correta na Bolsa de Valores. Então, bora lá. Aqui nós temos a cara principal aqui da nossa carteira, mas eu vou te mostrar então em detalhes como é que a gente vai montando ela. A gente tem que ir passo a passo para lá no final a gente ter a nossa carteirinha bem completa, e também eu vou te mostrar no Investidor 10, vou simular essa carteira nos últimos 2 anos, como é que teria sido o desempenho dela nesses últimos 2 anos. Então, bora lá. Nós temos aqui esses R$1.000 e esses são os 5 setores que eu comentei que eu investiria. Como é que eu montaria essa carteira hoje? Bom, R$300 eu colocaria em recebíveis. O que são esses recebíveis? São aqueles fundos imobiliários de papel, aqueles fundos imobiliários que investem em CRIs, que é esse certificado de recebíveis imobiliários. Então, de certa forma, a gente não tem aqui imóveis. Qual que é a grande ideia da gente investir em fundos imobiliários? A gente investe no setor imobiliário, esse dinheiro ele vai parar lá no final das contas em fundos imobiliários que vão estar ali fazendo uma gestão, por exemplo, de shopping centers, de galpões logísticos, de prédios comerciais, de renda urbana, então aqueles imóveis mais de varejo, de grandes capitais, tem toda essa dinâmica por trás dos fundos imobiliários. A gente investe nesses grandes imóveis e a gente passa a receber os aluguéis. Então a gente se torna sócio, donos, por exemplo, de shopping centers, e a gente recebe a participação no lucro desses shoppings, a gente recebe os aluguéis que vêm todos os meses. Essa é a grande vantagem da gente investir nos FIs, essa renda passiva recorrente que vem todos os meses. É isso que as pessoas buscam, é isso que a gente busca investindo nos FIs, ter essa renda passiva, principalmente um complemento para a gente viver de renda, um complemento para nossa aposentadoria lá na frente. Então, bora lá. Eu tava falando aqui dos recebíveis, esse setor de recebíveis, que são esses CRIs, que na verdade ele não possui ali um grande imóvel por trás, ele não possui um shopping, um galpão logístico, ele possui CRIs, que na verdade é um título, é uma dívida, é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Então, cada um desses CRIs, por exemplo, o fundo imobiliário, vamos abrir aqui, nós temos o KNCR11 e o BTCI11. São 2 exemplos de fundos imobiliários. O primeiro deles aqui é base 100, ou seja, a gente compra com R$104, e o BTCI é base 10, a gente compra aqui com cerca de R$10. Então, para cada cota que a gente compra, vamos comprar aqui, por exemplo, o KNCR. Dentro do portfólio do KNCR, ele vai ter uma lista com vários CRIs, que são esses créditos. Cada CRI é um dinheiro que é emprestado para uma empresa do setor imobiliário, uma empresa que está lá construindo um prédio, fazendo um loteamento, fazendo um desenvolvimento urbano, enfim, cada um desses CRIs. E aí a ideia desse fundo imobiliário, o KNCR11, por exemplo, ele vai estar gerenciando esses vários CRIs dentro da carteira dele. Cada um desses CRIs vão estar ali gerando, essa dívida vai estar sempre gerando juros para o fundo imobiliário. É assim que a gente ganha dinheiro com esses FIs de papel, esses FIs de CRIs. A gente recebe esse dinheiro de volta acrescido de juros. Então a rentabilidade fica sempre alta e a gente recebe bons dividendos. Diferente dos galpões logísticos, de shopping centers, que eu estava comentando, que a gente de fato recebe o aluguel desses imóveis. Então existe essa dinâmica um pouquinho diferente. Nós temos aqui os FIs de papel e o restante são os ditos FIs de tijolos, e são esses FIs que possuem os imóveis, que é mais fácil da gente entender de certa forma, porque tem ali o tijolo por trás mesmo, tem o imóvel ali no fundo. Então, beleza. Os de recebíveis imobiliários, por que a gente tem que investir neles? Eu coloco sempre 30% da carteira, então dos R$1.000, R$300 vão aqui para KNCR11 e para o BTCI. Difícil a gente cravar um valor certo quando a gente vai investir na bolsa, porque depende o valor da cota. Então, por exemplo, você poderia investir em 2 cotas do KNCR, já daria uns R$108, R$110. O BTCI é um valor menor, então você consegue controlar, mas no geral chegar perto desses 300, que seria aqui 30% da carteira. Seguindo, vamos lá. Um próximo setor para a gente investir seria o de galpões logísticos. Eu colocaria 20% da carteira em galpões logísticos. Os galpões logísticos são aqueles grandes imóveis que a gente encontra que armazenam principalmente as mercadorias de e-commerce. Vamos lá, a gente compra, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre. Essas mercadorias, elas ficam guardadas nesses galpões logísticos. Elas ficam nesses imóveis que são estratégicos, que ficam ali perto de São Paulo, Minas, região mais central, porque ligam todo o país. Então, se eu faço uma compra, eu sou do Sul, sou do Rio Grande do Sul. Se eu faço uma compra, essa compra vai vir ali de São Paulo, de Minas, enfim. Essa compra, ela vem de uma maneira rápida para mim, porque ela tá distribuída. Esse galpão logístico, ele tá num ponto estratégico. Alguém lá do norte vai fazer uma compra também, porque esse galpão tá ali mais no centro do país, ele consegue distribuir, consegue mandar essas mercadorias. Então, essa é a ideia dos galpões logísticos. Eu deixaria, então, 20%
20% nele. E nós temos aqui dois grandes fundos imobiliários, por exemplo, o BRCO11, que é focado totalmente em galpões logísticos, e o GGRC, focado em galpões logísticos e também imóveis industriais. É um pouquinho diferente, mas também são esses grandes imóveis. Novamente, o BRCO é um fundo que a gente compra aqui com cerca de R$110, ou seja, base 100, que a gente chama, e o GGRC base 10, uma cota, então a gente compra com cerca de R$10. Olha só, a gente já tá montando uma carteira diversificada. Temos duas opções aqui na parte dos recebíveis, a gente vai receber a grana com os juros daquela dívida, daquele crédito que é emprestado pro setor imobiliário. Os galpões logísticos a gente recebe, então, de fato, com o aluguel que a gente tem de cada um dos galpões logísticos. Então, dentro de cada galpão logístico, eu posso ter, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre, a Natura, o Boticário, enfim, grandes inquilinos que existem no Brasil inteiro que precisam desses galpões para colocar lá as mercadorias, e a gente vai recebendo, então, um aluguel que vai sendo reajustado também pela inflação, pelo IGPM e assim por diante. Então, a gente tem uma previsibilidade de receber esses aluguéis, vão estar sempre sendo reajustados. E a gente tem o fundo imobiliário, o BRCO, o GGRC, eles vão estar sempre ali controlando, conversando com o inquilino, cobrando, fazendo toda essa administração e pagando para nós os dividendos, pagando para nós o aluguel todos os meses. Então, seguindo, vamos para o setor de shopping centers. Mais ou menos 20% também para o setor de shoppings. Então, nós temos aqui 30% para recebíveis, 20% para galpões logísticos, mais 20% para shoppings. Duas opções aqui, o VISC11 e o XPML11. Não temos boas opções na base 10, essa cota perto dos R$10, mas o VISC11, então, R$105, XPML, R$106. Aqui, o XPML e o VISC, qual que é a grande diferença entre eles? O VISC, ele possui 30 shoppings dentro do portfólio dele, mas são participações minoritárias, então ele possui uma diversificação muito grande, ele tem 30 shoppings em praticamente todos os estados do nosso país. O XPML, ele possui menos shoppings, cerca de 18 shoppings, mais focados ali, mais centralizados em São Paulo, uma região mais desenvolvida, então realmente as pessoas que estão ali, elas têm um poder aquisitivo um pouco maior. Esses shoppings, eles acabam tendo uma qualidade um pouco maior do que o do VISC, e assim, tem toda uma dinâmica. Então, no geral, a gente tá investindo em fundos imobiliários, cada um desses fundos aqui, o VISC, o XPML, possuem ali participação em vários outros shopping centers. Cada loja que tem dentro desses shoppings vão pagando aluguel, esses aluguéis, então, vão sendo arrecadados, no final do mês a gente recebe também os dividendos. Aqui no final dessa planilha, aqui no final dessa imagem, eu sempre deixei o dividendo pago no ano. Então, por exemplo, a KNCR pagou 11,23, o BTCI pagou 11,30, BRCO, GGRC pagaram aqui em cerca de 10%, o VISC e o XPML também cerca de 10%. Veja que tem uma pequena diferença. Os FIs de tijolos, que são esses aqui para baixo, eles vão pagar uma média aqui de 9, 8% ao ano, sendo que os de recebíveis, esses de CRIs, eles vão pagar 11, 12. Então, os de CRIs, por ser essa dívida, por ser esse crédito, eles possuem um risco maior e por isso eles pagam também mais dividendos. E aqui, por ter esses imóveis físicos ali por trás, a gente tem um risco menor. Esses imóveis estão lá, não importa o que aconteça, não importa a crise que vier, os imóveis, os shoppings, os galpões logísticos, eles estão lá, então eles vão sendo sempre reajustados pela inflação, tem um risco menor ali por trás, o dividendo também acaba sendo um pouco menor. Vamos lá, seguindo, nós temos os híbridos, um setor híbrido. O que significa isso? São fundos imobiliários que investem em mais de um setor. Então, por exemplo, o ALZR11, ele possui tanto escritórios, ele possui também, os escritórios são aquelas lajes corporativas que tem ali, por exemplo, uma grande torre no centro de São Paulo, essa torre lá tem várias salas que são alugadas para empresas. Então, o ALZR tem essa exposição, ele também tem exposição a galpões logísticos, tem até data centers dentro dele. Então, o ALZR, ele consegue se expor a vários setores, ele traz uma diversificação muito boa para nós. O GARI11, ele possui principalmente galpões logísticos e renda urbana. Essa renda urbana, nós temos aqui embaixo também, é um outro setor que existe, mas o GARI, ele acaba tendo essa atuação mista. Então, ele é híbrido porque ele tem tanto galpões logísticos como também renda urbana. 50% do portfólio para cada um desses setores. Então, a LZR, a gente compra com cerca de R$103, vem pagando aqui próximo de 9% ao ano. O GARI11 é um base 10, a gente compra aqui com cerca de R$10, mas ele vem pagando com um dividendo bem interessante de 11,40%. Então, aqui também excelentes opções para a gente investir no setor híbrido. Então, mais 20% para o setor híbrido. Então, nós temos aqui 30, 20, 20, 20, fechando agora os outros 10% que sobraram aqui em renda urbana. Esses 10% eu coloquei no fundo imobiliário HGRU11, que ele é focado somente em renda urbana. E o que entra esse renda urbana? São ali aqueles imóveis mais centrais das grandes cidades, capitais, como, por exemplo, grandes grupos de varejo, Magazine Luiza, Grupo Mateus, entre outras desses grandes varejos, mas também
também, por exemplo, a pets de animais de estimação, temos também centros de diagnóstico. Então, existe ali um misto de imóveis, mas são mais dessas capitais, dessas grandes cidades. Depende muito, tem imóveis também de educação, depende o portfólio de cada um dos FIs, a gente tem que olhar um a um. Mas a ideia é essa, renda urbana, então, esses imóveis mais de capitais, mais de varejo mesmo. E aqui a gente tem uma grande opção, o HGRU, cerca de R$120 e a cota vem pagando 9,87% ao ano. Então, olha só, dessa maneira a gente distribuiu esses R$1.000, 30% para recebíveis, 20% galpões logísticos, 20% shopping centers, 20% híbridos e mais 10% aqui para renda urbana. A gente já pegou com R$1.000 e já montou uma diversificação com praticamente aqui 10 fundos imobiliários. Nós temos 9, né? 2 FIs para cada um desses setores. Aqui o renda urbana acabou ficando com 1, porque nós temos um valor também um pouquinho menor aqui. Mas você poderia pegar, por exemplo, essa carteira de R$1.000, ela seria totalmente aplicável para uma carteira de R$10.000, de R$50.000, de R$100.000, e, enfim, conforme esse patrimônio também vai crescendo, você vai acrescentando um que outro FI, mas não precisa passar muito mais do que, por exemplo, 10 FIs na sua carteira com esse tipo de diversificação. Claro que aqui não é para você copiar, mas que sirva de exemplo para você se basear e ir em busca também dos seus FIs, aqueles que você mais gosta. Nós temos, por exemplo, o MXRF11, que é um grande fundo imobiliário de recebíveis, que eu deixei de fora, por exemplo, porque ele está no momento onde o preço dele está acima do valor justo. Então nós temos algumas outras opções também muito interessantes que eu não trouxe aqui nessa carteira. Aqui apenas um exemplo com, sim, bons fundos imobiliários. Mas vamos lá. Eu peguei então essa carteira e eu fiz um simulado. Eu coloquei aqui no site do Investidor 10 e fiz um lançamento então aqui no Investidor 10, como se eu tivesse comprado esses FIs lá em 2022, ou seja, há 2 anos. Eu comprei então mais ou menos seguindo essas porcentagens que a gente definiu aqui, 30%, 20% e assim por diante com esses FIs aqui que a gente mostrou. Então, olha só, fazendo esses lançamentos, aplicando esse dinheiro como se a gente tivesse comprado há 2 anos, o resumo então dessa carteira foi que a gente chegou agora com uma variação negativa de 3,75. Aí você pode pensar, não valeu a pena investir nos FIs, FI é uma porcaria, não quero mais investir. Não, vamos lá, vamos com calma, na verdade aqui essa variação bruta. Então, olha só, o valor aplicado, eu também não consegui deixar cravado aqueles R$1.000, acabou ficando 1.048. Saiu um pouquinho ali, R$48 a mais, mas hoje a gente teria então aqui um valor de 1.009, então praticamente aqui R$40 que a gente perdeu, digamos assim, essa variação momentânea. Mas olha só, durante esses 2 anos, vamos buscar aqui o gráfico, durante esses 2 anos muita oscilação aconteceu. Lá no início, em 2022, nós tivemos uma queda dos FIs, então olha só, nós tivemos aqui uma queda de menos R$59, de menos R$72, tivemos aqui quase menos R$100 lá em 2023, ali no início de 2023. Depois, essa carteira ficou positiva, então ela já estava somando mais 46, mais 50, e agora se inverteu novamente. Isso está muito ligado à taxa Selic, a taxa de juros do país, porque quando a gente teve o sinal que a taxa Selic ia começar a baixar, esses FIs eles subiram. Foi esse momento aqui de 2023, onde de fato a gente saiu da taxa Selic lá de 13,75, começamos a baixar e ela foi até 10%, ali 10,50 que a gente parou. Mas recentemente, nesse último mês, nos últimos meses, acabou se invertendo, a taxa Selic ela começou então a subir, e hoje a gente está em 10,75, então isso despencou os FIs novamente. Então tem essa dinâmica ali por trás, está muito relacionada à taxa Selic, mas a gente tem que ver o quê? Principalmente os proventos, os dividendos que eles pagaram ao longo desse período. Então os dividendos que a gente recebeu ao longo desse período já deu aqui R$215, então a gente tem que acrescentar, na verdade, aqui nesse valor, os 215, assim a carteira ficaria positiva. Vamos fazer um cálculo aqui bem rapidinho. A gente vai pegar então esses R$1.009, o saldo bruto hoje, ou seja, a gente teria essa perda aqui de R$40, mas a gente recebeu esses 215 aqui de proventos. Então o nosso patrimônio estaria em 1.224. Se a gente for dividir pelo valor original, que foi aqueles 1.048 que a gente investiu, pra gente ver o quanto que a gente teve de lucro, na verdade a gente teve um crescimento de patrimônio aqui de 16,8%. Uma variação positiva de 16% se considerado os proventos. Aqui ele não está considerando os proventos. É simplesmente a variação que a gente teve ao longo daqueles anos, mas considerando os proventos, sim, positivo. Vamos ver aqui, a média tem ficado em torno de R$9 aqui por mês. Olha só, todos os meses a gente vai receber aqui 10, 8, depois aqui 9, enfim, a média tem ficado em R$9. Aqui, desde lá de 2022, a gente recebendo esses dividendos. A gente recebe essa escadinha de dividendos. Acabou que não aumentou muito essa escadinha, na verdade, porque a gente fez um aporte único. Aqui é apenas um simulado da carteira. Eu fiz um investimento único lá em 2022. O que aconteceria? Nos próximos meses, a gente ia sempre aportando um pouquinho mais. Conforme a gente compra mais cotas,
cotas, a gente vai recebendo mais dividendos. Então, esses proventos, eles iriam aumentando mês a mês, a gente ia receber, por exemplo, 10, depois 11, depois 12, depois 13, conforme a gente ia aplicando, a gente ia aumentando o número de cotas, aumentando o patrimônio, aumentando também o dividendo que a gente vai recebendo. Então, essa é a ideia da gente investir. Aqui é apenas um simulado para a gente ver o desempenho da carteira. E bom, aqui na parte dos gráficos, a gente tem também essa distribuição dos fundos. Conforme eu te falei, nós existem os fundos de papel, que a gente colocou mais ou menos 30%, tá aqui 29,52%, e os fundos de tijolos, aqui temos 58%, mas ele separou os fundos misto. O misto também entraria aqui na parte de tijolo, então seria mais ou menos 70% para tijolo e os 30% para papel. Aqui também por setor, shopping centers e varejo, logística, os híbridos que a gente comentou, e também aqui os títulos de valores imobiliários, que seriam os CRIs, aqueles de papel. E aqui é a porcentagem, então, em cada um dos FIs que a gente investiu. Assim a gente monta uma carteira diversificada. Desde o início, com R$1.000, a gente já parte para essa carteira diversificada. Então, eu espero que você tenha gostado. Aqui a gente aprendeu como montar uma carteira de investimentos com pouco dinheiro, com R$1.000, mas já de uma maneira diversificada. Aqui a gente buscou já diversificação desde o primeiro investimento. Assim a gente vai comprando aqui algumas cotas do KNCR11, do BTCI, do BRCO, do GGRC e assim por diante a gente vai montando essa carteira diversificada. Bom, vale a pena investir somente em fundos imobiliários? A gente viu que nesses 2 anos acabou que não. Se a gente tivesse investido somente em renda fixa, a gente teria tido até, quem sabe, um desempenho maior. Então, valeu a pena investir nos FIs? Sim, eu continuo investindo nos FIs. Por quê? Porque esses momentos são cíclicos. Daqui a pouco a gente vai ter uma alta bem expressiva nos fundos imobiliários e a gente vai acumulando cotas enquanto eles estão descontados. E também existe aquela ideia de que os fundos imobiliários são melhores do que a renda fixa. A renda fixa é melhor do que os fundos imobiliários. Gente, vamos parar com isso, vamos colocar os dois na carteira. Aqui eu tô falando uma carteira de fundos imobiliários de R$1.000, mas você coloca junto com a renda fixa. Você vai investir R$1.000 nos FIs, mas vai colocar mais R$1.000 também em renda fixa. Você vai montando as porcentagens de acordo com o seu perfil de investidor, mas nunca deixe de ter renda fixa. São propósitos diferentes. Os fundos imobiliários, eles vão gerar renda todos os meses. São dividendos que caem ali na conta todos os meses. A gente faz aquilo que a gente quer com eles. Geralmente a gente pega e reinveste para ter cada vez mais um patrimônio maior lá na frente. Mas vai chegar um momento que a gente vai viver dessa renda, diferente da renda fixa que a gente aporta e deixa lá aplicado por 1 ano, 2 anos, depende da aplicação. Eu também tenho liquidez diária, mas são propósitos diferentes. Renda fixa é segurança, tranquilidade, vai estar rendendo não importa o que aconteça. Os fundos imobiliários, eles vão estar rendendo, mas depende dos ciclos econômicos, vão tendo o reajuste da inflação ao longo do período, mas vão estar gerando a renda passiva, que é o grande objetivo da gente investir nos FIs. E tem um terceiro ponto, que são as ações que a gente entra quando a gente monta uma carteira bem diversificada, com renda fixa, fundos imobiliários e ações. As ações têm o potencial de multiplicar o patrimônio. Então, cada um desses 3 itens, renda fixa, segurança, fundos imobiliários, renda passiva, dividendos todos os meses, e as ações, um potencial de multiplicação. A gente multiplica ali um dinheiro que pode dobrar, triplicar, enfim, escolhendo boas ações, a gente consegue ter esse grande ganho. Então, não, vamos parar com isso de querer comparar fundo imobiliário com renda fixa, fundo imobiliário com ação. Vamos ter todos, vamos montar uma carteira com todos. Aqui eu te trouxe então essa carteira de fundos imobiliários para você já começar a montar da maneira correta, investindo, diversificando desde o início. Então, espero que você tenha gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá a tua carteira, quantos FIs você tem, como é que você tá investindo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Se você aprendeu um pouco mais sobre como montar uma carteira, como investir, se inscreve aqui também, deixa o seu like, manda esse vídeo para algum amigo, para algum familiar que tá ali querendo começar a investir, que tá também montando uma carteira de investimentos, me dá essa força e você recebe todos os vídeos. Quando eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você já recebe, você fica ligado, você vai aprendendo, você vai evoluindo como investidor. Eu vou deixar na sequência o vídeo que eu falo justamente dessa comparação entre os FIs e as ações, os FIs e a renda fixa, qual que é o melhor, qual que ganha no final das contas. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu explico mais em detalhes como é que a gente diversifica também a nossa carteira com essas outras macro alocações. E vejo no próximo vídeo, muito obrigado e falou!